Então, aqui, como eu disse, é um notebook, é um ambiente, né, preparado para programar, e a gente já pode começar a fazer a programação nele diretamente. E esse notebook, tudo que vocês verem que tem essa linha um pouco mais cinza, que é uma linha de código, e tiver esse botãozinho, se tiver esse botãozinho aqui do lado, significa que ele, se eu clicar aqui, ele vai dar um play, que ele vai rodar isso que está aqui no código. Ele já, aqui em cima, tem uma opção que mostra que ele já alocou para mim, o Google disponibilizou para mim um computador, digamos assim, né, um cluster que vai processar para mim. Tem 0,74 GB de RAM e com 12 GB e com 38 GB disponível para trabalhar. Então, ele pode alocar um pouco mais de RAM dependendo do processamento, mas ele já separou um computador para que eu processe. E tudo que tiver dentro do código com uma cor um pouco esverdeada, quer dizer que no começo eu coloquei uma tralha, né, um jogo da velha, que significa que tudo que tiver na sequência é comentário. Então isso não faz parte do código, isso é descartado na hora de fazer a conta. Então vamos usar um exemplo aqui. O notebook pode fazer uma conta simples, que ele pode fazer uma conta simples de 1 mais 2. Por exemplo, se eu der um play, ele vai rodar e já vai me responder 3. Eu posso alterar aqui, colocar qualquer coisa. Posso editar isso, colocar mais 9 vezes 2. Ele calcula normal, tá? É uma linha de código comum aqui, ó, mais um outro exemplo que eu coloquei aqui. Como eu já estou fazendo uma conta diretamente, ele já me dá essa saída, já me dá essa resposta. Mas se a gente usar algumas variáveis, declarar algumas variáveis na hora de fazer essa programação. Então, eu faço numa linha, eu digo que eu estou chamando uma variável A de 2, uma variável B de 5. Se eu pulo uma linha, ele vai entender que é uma nova informação, um novo código. E aí, se eu coloco uma conta, faz para mim A mais B. Então, como são valores simples aqui, variáveis que eu não tô atrelando nada no final, ele vai me dar uma resposta, vai me fazer uma conta. Se eu der um play aqui, ele me deu 7. E eu posso complicar se eu quiser. Eu posso vir aqui, botar B vezes A de novo, e eu der um play, ele vai calculando, tá? Aqui eu tenho uma outra linha de código que eu agora estou definindo uma nova variável chamada C, que eu vou dizer que ela é A vezes B. Se eu simplesmente rodar esse código, ele já rodou. Ele não estou pedindo para mostrar nada, não tem nenhuma conta sendo feita. Ela até tem, que é o A vezes B. Mas eu não estou pedindo para que ele me mostre o valor de C. Se eu só colocar A vezes B, ele me fala. Mas aqui eu estou estou atrelando essa conta a uma variável chamada C. Para que eu veja esse valor de C, eu vou utilizar uma função. Uma função chamada print, né, de imprimir uma informação. Tudo que tiver dentro desse parênteses do print, ele vai processar isso e vai me entregar. Se tiver algum erro, ele vai dizer que tem erro, mas se for algo que ele consiga mostrar na tela, ele vai mostrar para mim. Então eu tenho um exemplo. Eu posso fazer um print de 5 mais 9, ele já faria para mim isso, eu não precisaria usar print para isso, mas estou dizendo que estou mostrando para vocês que funciona. Agora que eu já tenho a informação de C aqui de cima, eu já rodei esse código, ele já tem essa informação com ele, e eu vou mandar agora que ele mostre o valor de C. Pronto. Agora sim eu começo a visualizar essas variáveis na saída do notebook. Então eu posso complicar um pouco mais, eu posso dentro desse parênteses fazer uma outra conta, que ele também vai me mostrar. Não preciso dizer sempre uma variável antes para poder mostrar. Não, posso fazer a conta já aqui diretamente. Ô Murilo, Sim. se você colocar, você pode usar só a letra, tipo C mais B? Ou não? Se eu colocar novamente aqui C mais B, vamos lá.
ele já tinha um valor de C, que era 10, e o valor de B, que eu declarei aqui em cima, que era 5, ele fez a conta, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Aqui agora eu tenho uma opção que eu posso começar a mostrar textos e mostrar outras coisas junto com a informação com as variáveis que eu posso definir antes, mas primeiramente eu vou mostrar que ele pode mostrar textos também. Então aqui eu tenho um texto padrão, Hello World, e eu vou mandar que ele mostre isso. Mas para falar para o programa, né, em programação, para a gente diferenciar o que é uma variável de que é um texto, tudo que está em texto sempre vem entre aspas. Essas aspas, ou aspas duplas, ou aspas também serve. Se eu botar umas aspas simples, ele vai entender, ele já troca até a cor para me dizer, olha, eu estou escrevendo esse texto, então quando eu der um rodar, ele escreveu para mim. Eu posso fazer uma coisa que é um pouco mais interessante, que é, eu dou um nome para esse texto. Então, eu vou dizer que esse texto agora, eu estou mudando o texto, chama Hello Everyone, estou colocando como uma variável chamada teste. Eu posso dar o nome que eu quiser, pode ser A, pode ser B. Aqui no caso eu dei o nome de teste. E eu vou pedir que ele mostre essa variável chamada teste. Olha, funcionou. Do mesmo jeito. Como se eu tivesse colocado isso daqui diretamente, eu simplesmente chamei a variável que é esse texto. Bem legal. Só que agora eu posso utilizar a função de mostrar que mostre uma variável que está fora junto com um texto pré-programado. O que é isso? Eu chamei uma variável country de Brasil, sempre entre aspas, para que ele entenda que é texto. E eu vou pedir que ele mostre essa variável junto com uma outra coisa que eu já escrevi antes, chamada, com um texto aqui como hello, e ele vai juntar com essa variável. Mas para que ela chame agora essa variável junto com o texto, eu tenho que colocar, sempre esqueço isso aqui, acho que é colchete, né? Esse colchete dentro do texto, então vocês veem que o aspas fecha aqui no final, eu tenho uma exclamação aqui, né? Porque eu vou dizer, o texto vai estar Hello Brasil e uma exclamação. E antes de começar esse texto todo, eu preciso botar a palavra F, a letra F, para que ele entenda que dentro desse texto tem variáveis. E ele se prepara para receber variáveis. Vamos ver como que vai sair. Ele escreveu hello, que estava aqui antes. Trouxe a minha variável country. Botou uma exclamação no final. Se eu vier aqui colocar o que eu quiser aqui, A, B, 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 ele vai colocar isso depois do texto. E eu poderia usar essa função, poderia chamar isso aqui, poderia colocar mais de uma variável. A ideia do notebook é boa por isso, porque você pode editar na hora. Se eu tiver um outro país, eu posso colocar aqui essa nova variável que eu chamei, tem que colocar esse colchete, e aí eu posso colocar country 2. E ele vai chamar as duas variáveis que eu criei, country 1 e country underline 2. Vou botar uma exclamação aqui no final para mostrar que ele está falando isso, certo? Então, isso é a função que mostra o que a gente está querendo calcular, né, as variáveis que estão aqui. Então, isso aqui é uma apresentação de... É assim que funciona um notebook. Você tem uma linha de programação, dá um play, ele vai te dar uma saída e você pode fazer uma outra linha, rodar de novo e assim por diante. Não precisa fazer um código, rodar tudo de uma vez. Não, você pode ver o resultado do seu código linha por linha.